Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a inscrição, deixa essa moral, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clique uma vez nesse link, faça a tua inscrição e receba um bônus de até R$600 no momento do teu primeiro depósito. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Reforçando aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Gente, temos que falar do jogo de ontem. Temos que falar do trabalho do técnico Rafael Paiva. Fato, tá? E eu não tô aqui para ficar passando pano para ninguém. Para ninguém. Vou repetir sempre aqui. Isso aqui é canal de Vasco, de um vascaíno. Faço comunicação, não ofendo ninguém, não tenho essa característica. Não gosto aqui de ficar xingando, ofendendo. Não. Acho que existem outras formas para você criticar, para você, enfim. Agora, falar do técnico Rafael Paiva nesse momento, um técnico que defendemos aqui, que apoiamos aqui, que respeitamos aqui, desde o início. Essa é a verdade dos fatos. Daí, o técnico Rafael Paiva, de repente, vem caindo de produção. De repente, ele começa de um jeito, ele começa utilizando, um exemplo, a base, Leandrinho. Por que o Leandrinho não entrou? No jogo passado contra o Botafogo foi o Bacholinha Jean Davi. Fez nada. Ontem, mais uma vez, uma falta de coerência absurda. Ele entra com o Galdames como, sei lá, se volante ou como armador e deixa o Maxime Domingues no banco. E todas as vezes que o Maxime entrou, jogou, ele se comportou bem. Deu passe para um gol do Payet, acelerou o jogo num segundo momento, um jogo, não lembro aqui. Quando eu digo acelerou é porque consegue quebrar as linhas, consegue encontrar bem os passes no campo de ataque. E o Maxime é um jogador que tem 5 anos de contrato com o Vasco. Galdames é um jogador que vai embora no final do ano. Então, quando a torcida do Vasco pede a sua demissão, tá aí na capa, pedindo demissão porque está insuportável, Paiva, é por isso. É por essas e outras. Então, assim, eu não tô aqui para pedir sua demissão. Eu, Eduardo. Quem sou eu? Eu acho assim, tem aí o Felipe que vai ter que tomar essa decisão. Agora ou depois, para mim não muda nada. Acho que decisão é decisão. Eu tenho que decidir agora, não, tem que esperar o final do campeonato. Para mim não tem isso. Temos que pensar no Vasco. O Vasco é a nossa prioridade. O melhor pro Vasco é manter o Rafael Paiva até o final do Campeonato Brasileiro? Ok. Vamos respeitar a decisão. Agora, algumas coisas precisam ser revistas. Conversas, reuniões dentro do clube. Ontem, o Vasco tomou gols que, com todo respeito aqui, que time de pelada aqui da esquina não toma. O segundo gol do Fortaleza ontem, o do Breno Lopes, ele passou andando do lado do Maicon, que errou o jogo inteiro. Eduardo, os outros erraram também, tá? Mas o destaque do Maicon foi absurdo. Destaque em erros. Absurdo. Um zagueiro que não merece nem vestir a camisa do Vasco. Horrível. Insuportável o Maicon em campo. É um cara que tu sabe que o Marinho vai bagunçar, o Breno Lopes, enfim. Os caras fizeram ontem foi brincadeira com a cara do torcedor vascaíno, mais uma vez. Nos últimos 2 jogos, a zaga do Vasco, o sistema... o time... Não, a zaga tem que proteger melhor. Tem que proteger mais. 6 gols nos últimos 2 jogos. Para piorar, os números do Vasco, nos últimos 12 jogos, o Vasco venceu apenas 2. Tá? 2 jogos. Foram 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Então, assim, esse número aqui, Paiva, é péssimo. É péssimo. Precisamos repensar. Aí eu vou repetir aqui. Você entra com o Leandrinho joga bem, de repente some. Preferência do Emerson Rodrigues, preferência do Jean Davi, não joga nada.
e é isso. Você improvisa o Puma como ponta e deixa o Maxime fora. Aí, como quando surge uma oportunidade para o Maxime, você coloca o Galdames. E como é que é isso? O torcedor não entende. O torcedor já não entende a questão de Payet. E aí, qual é o grau de lesão? Como é que é a situação do Payet? Falei sobre isso aqui. Ah, Eduardo, não pode criticar. Não adianta o cara fazer para mim 2, 3 jogos bons na temporada. Capacidade técnica ele tem, mas ganha muito para resolver jogo. Ganha muito e não resolve. Não tem uma sequência. Ah, o Coutinho também ficou fora. Eu ainda defendo o Coutinho porque não teve uma pré-temporada, porque chegou há pouco tempo. Mas se lá na frente também, na próxima temporada, não estiver entregando, obrigado, tchau. Precisamos pagar. Na verdade, quando eu digo precisamos, porque eu falo de Vasco aqui. Estou aqui para falar do Vasco. Desembolsar essa grana inteira para jogadores que resolvam o problema do Vasco, Pedrinho. E você sabe disso. Então, assim, eu sei que o teu trabalho, e aqui eu falo direto pro Pedrinho, gente, é um trabalho muito duro. Porque, infelizmente, o que fizeram lá atrás com o Vasco foi muito mal. Contrato, gente, absurdo. Quem tá se debruçando em cima daqueles contratos assim, deve estar ficando maluco. Não queria estar no lugar do Pedrinho hoje. Como é que eu resolvo essa situação? Não é simplesmente eu não quero você, pode ir embora. Ele precisa dispensar pelo menos 70% desse elenco para enxugar a folha salarial e contratar novos jogadores. Essa é que é a grande verdade. Eu não queria estar no lugar do Pedrinho, porque eu sei da dificuldade. Eu sei, gente. Falei com ele no estádio Newton Santos no dia do jogo, no final do jogo. E assim, quando digo aqui, só para finalizar o assunto Rafael Paiva, e a torcida faz, nesse momento, um pedido de demissão por conta dessa falta, Rafael Paiva, de coerência. Tudo bem, o JP machucou agora, mas estava bem. Ele não estava jogando. O Paulinho viajou. Para quê? Para passear. Ah, não, para fazer um treino. Pô. Ah, o Leandrinho não entra em campo. Por quê? Ah, porque temos aqui o Jean Davi, que não joga nada. Ah, contra o Fortaleza eu preciso jogar com 3 volantes. Mas, pô, tinha que ter um homem de criação. Eu tô com o Verratti em campo. Eu tenho 2 pontas. Quem é que vai criar nessa equipe? Ah, eu tenho o Maxime no banco. Ele ficou bolado, ele ficou puto. Por que ele ficou bolado? Por que ele tava chateado? Ele tava bem no clube dele lá em Portugal, no Gil Vicente, né? Ele tava bem. E será que ele... Como é que é? Então, assim, gente, é realmente uma situação pra gente ficar atento e ligado. Dá pra conquistar uma vaga na Libertadores? Claro que dá. Super possível. Super possível. Agora, o próximo jogo é contra o Internacional. Vamos engatar a 3ª derrota seguida. Eu esperava pelo menos 1 ponto. Pelo menos 1 ponto. Nos últimos jogos, o Vasco não perdeu. Não havia perdido ainda pro Fortaleza nessa temporada, né? E quando perde, toma uma lapada 3-0. E assim, antes de finalizar o vídeo, Paiva e amigos, primeiro Paiva, eu te respeito demais, mas ou você muda ou muda. Porque, como diz a frase, a água, ela já bateu no teto. Ela bate para todo mundo. Pro grande treinador, pro treinador médio e pro treinador que está começando agora também. Teimosia é a pior coisa que existe no futebol, na minha opinião. Teimosia. Você inventa. Não. Faz o simples, pô. Eu tenho um jogador da posição, coloca para jogar. Coloca... Ah, não, esse aqui não foi bem, então eu tenho que encontrar... O técnico, ele é para isso, gente. Ele precisa encontrar soluções com o elenco que ele tem nas mãos. Então, assim, não desejo mal de ninguém nessa terra, pelo amor de Deus. Mal de ninguém, tá? Tomara que o Paiva vença os 5 jogos daqui pra frente, que o Vasco, enfim. Mas tem que mudar. Tem que mudar a postura, tem que mudar o jeito, o time, tem que mudar. E assim, são mudanças radicais, não adianta... Ah, não, mudanças radicais. Ah, o que eu faço? Base. Essa essência, é assim a história do Vasco. Base. E depois... até porque você conhece a base. Você conhece a base do Vasco.
Então, assim, não tô falando aqui de um cara que chegou ontem, que não conhece a base. Pô, você trabalhava na base. Você tem zagueiros na base. Luiz Gustavo, Lincoln, Vitão, que eu tenho certeza que são melhores. Ah, vai queimar. Olha, queimar por queimar, eu acho que eu nem usaria esse termo queimar, porque só faltam 5 jogos e esses meninos estão jogando bem na base do Vasco. Enquanto os grandalhões, os famosos, os que ganham muito, só fazendo asneira em campo. Então coloca. Vou fazer o quê? Temos que... E vamos parar com essa história de queda. Não tem, o Vasco não cai mais, tá? Isso aí é para Fluminense, para esses clubes aí. Agora o Vasco esquece. O Vasco é outra coisa. O Vasco tem que mirar uma competição internacional, uma competição sul-americana para o ano que vem, ponto. Tá? Esse é o meu entendimento. Porque isso atrai coisas boas. Eduardo, falar coisa boa num momento ruim, é assim que funciona a vida, né? E talvez seja a coisa mais difícil, encontrar coisas boas num momento ruim. Mas dá para encontrar. Né? Então, assim, vamos buscar uma vaga numa pré-Libertadores ou Sul-Americana e atrair patrocinadores e novos jogadores. Tá certo? Vamos falar muito sobre isso, no segundo momento, vamos falar sobre reformulação e tal. Mas a palavra, acho que correta nesse domingo é, precisamos parar para pensar. Frase, né? Precisamos parar para pensar, refletir. Reflexão. Não adianta. Tá, a coisa não começou assim. Não estava assim, não era assim. Tá bom? Então é isso, gente. Sei que para os vascaínos hoje é complicado, derrota, né? A gente sente pra caramba, o torcedor do Vasco sente muito derrota. E porque amamos esse clube, por isso sentimos. Ah, não, o torcedor do Vasco sente. O torcedor do Vasco fica bolado. O domingo fica chato. Essa que é a grande verdade, né? Então é isso. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Com live, com vídeo, informações e muito mais, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente domingo e saudações vascaínas.